Oi, gente, boa noite, tudo bem? Bem-vindas a mais uma live numa segunda-feira. Olá, oi, oi, boa noite, gente, tudo bem? Vocês me escutam bem? O áudio tá bom? Oi, Renata. Oi, Jane, tudo bem? Oi, oi, oi. Oi, Fran. Bem-vindas. Deixa eu adicionar a Jéssica aqui para começarmos, porque tem muito assunto hoje. Acho que a Jéssica não entrou ainda. Daqui a pouco ela entra. Pessoal, então, olha, o assunto hoje são saltos de desenvolvimento e picos de crescimento. A gente vai falar um pouco sobre cada um desses assuntos e como eles interferem no sono da criança. Responder as dúvidas de vocês relacionadas a esse assunto, tá bom? A Monique tá falando que tá ansiosa pela aula. Que bom! Oiê! Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom, pessoal? Bom, O Paulo vamos lá. Fernando? Você tirou a capinha do celular? Não, peraí. Hum. Eu tenho que mandar uma mensagem antes da live pra eu lembrar. Peraí. Sabe que eu tava ouvindo a gravação da minha live anterior e eu achei a minha voz meio estranha por causa desse fone de ouvido. Ele tá descascando, tá vendo? Tá ruim a minha voz? Tá um pouquinho diferente, mas tá boa, sim. Assim tá melhor, ó. Se eu solto, fica bom? Dá pra me ouvir bem Fica. se eu solto? Não, Fica melhor? fica. Então tá, então vou assim. Bom, tava fazendo uma pequena introdução antes de você entrar, falando que a gente vai falar um pouco de saltos de desenvolvimento e picos de crescimento, e que depois a gente vai abrir para perguntas e respostas sobre esse assunto especificamente, gente. Então, ó, para que a gente fique focado no assunto, podem enviar as perguntas de vocês, mas dentro desse assunto, tá bom? Porque hoje a gente realmente quer falar bastante desse assunto, a gente sabe que é um assunto que preocupa os pais porque não sabem como lidar com as crianças nessa fase, não entendem como que isso interfere no sono, como agir. Então, vocês podem fazer as perguntas, a gente vai responder depois, mas dentro desse assunto, por favor, para vocês não depois acharem que a gente não respondeu por má vontade, né, Jéssica? Mas a gente É, realmente quer se ater ao assunto, né? Bom, vamos lá, você. pessoal, antes da gente começar a falar propriamente, né, dos saltos, eu acho importante a gente poder diferenciar o que é salto do pico, tá? Porque muita gente faz confusão, acha que pico e salto são sinônimos, que significam a mesma coisa, e não é, tá bom? Picos de crescimento é diferente dos saltos de desenvolvimento. Durante os picos, é quando porque a criança, o bebê, né, principalmente, imagina, a gente pegou um recém-nascido que no primeiro mês ele nem consegue controlar o próprio pescoço, então no final do primeiro ano ele está começando a andar, né? Então, olha como que essa criança ela desenvolve, tá? E isso daí a gente está falando dos saltos, que a criança ela vai passando por processos que ela vai adquirindo habilidade. Porém, os picos é quando a criança ela passa por um estirão de crescimento. É quando ela cresce os ossos, ela cresce de estatura, tá bom? E durante essas fases de picos, é quando a criança, o bebê, né, ela demanda mais alimento, mais calorias durante o dia. Então é normal a mãe falar assim: nossa, meu filho do nada tá querendo mamar mais vezes, ele acabou de mamar, passa um pouquinho, ele não tá com sono, eu já, né, já observo bem a janela de sono, ele tá com fome mesmo. Aí eu dou a mamada, ele acaba alimentando mais do que ele alimentava antes. O que está acontecendo? Ou, meu bebê, eu tenho certeza que tá tudo bem, eu não mudei o comportamento com ele e ele tá solicitando mamadas extras durante a noite. É sinal que o bebê está passando por um pico, porque ele está passando por estirão. Porque o bebê ele não cresce em ritmo linear, né? Ele cresce e tem os picos de crescimento. Então, é exatamente o que o nome fala. Vai ter um momento que ele vai dar um estirão, que vai demandar mais calorias, e depois ele volta ao normal, né? Durante essa fase do pico, a criança ela até tende a dormir melhor, porque ela está nesse processo de desenvolvimento. A gente sabe, né, que a gente cresce enquanto a gente dorme, que é quando a gente libera o hormônio do crescimento.
A criança ela pode ficar mais apegada à mãe também, porque tem a questão da mamada, que ele fica mais dependente. A alimentação em si, né? Não só a mamada do peito, mas o bebê ele não é capaz de se alimentar sozinho, né? Então a gente precisa suprir essa necessidade, seja com mamadeira, seja com peito, seja com o que for. Então, a gente percebe que o comportamento do bebê altera, tá? Mas você não identifica que o bebê está fazendo nenhuma nova habilidade nesse momento. Você percebe que a quantidade de demanda calórica dele aumentou nesse período, tá? Sim. Que você E falou. acho que uma coisa diferente, né, entre pico e salto é que o pico, ele dura bem pouco tempo, né? Então, às vezes dura 5 dias, às vezes dura uma semana, né? Então, ele é um período curto. Os saltos são mais longos, né? Então, a gente vai falar dos saltos daqui a pouco, mas essa é uma grande diferença. Mas, assim, gente, o que a gente vê na prática é que você consegue muito facilmente ver quando uma criança está passando por um pico, principalmente porque ela quer mamar ou comer, né? Se é uma criança maior, mas principalmente mamar, parece que você não dá conta do quanto ela quer mamar, seja no peito, seja na mamadeira, a criança fica querendo se alimentar o tempo inteiro, né? E a mamada, né? E Eu tenho certeza que é mamar. Ele não fica chupetando nem nada, ele quer mamar mesmo. exato, é mamar mesmo, exato, porque tem criança que só dorme mamando, mas não tá mamando, né? Mas quando a criança tá num pico, ela tá realmente se alimentando muito. Tem mãe que fala, nossa, que amamenta no peito, que fala, nossa, eu não tô dando conta de tanto que. E dá conta, né? Porque o peito é inteligente o suficiente para produzir, exato, conforme a demanda, mas a gente tende a achar que não vai dar conta de tanto que a criança quer mamar, né? E às vezes acabou de mamar, quer mamar de novo, e mama para valer, né? Assim, também o que eu vejo muito na prática é que às vezes as sonecas ficam super boas na época de pico, e aí os pais falam, nossa, agora aprendeu a dormir na soneca. Tem umas sonecas ótimas, maravilhosas, super longas, daí dura 5, 7 dias, depois regride tudo de novo, porque estava passando por um pico e precisava dormir por mais tempo, né? É... Então, acho que é isso, né? E uma outra coisa importante sobre os picos é que eles não param no primeiro ano de vida, né? Então, assim, a gente vai falar dos saltos daqui a pouco. Os saltos, eles são muito mais frequentes no primeiro ano de vida, né? Então, a gente vai falar a frequência com que os saltos acontecem no primeiro ano de vida. Os picos também acontecem, mas não com tanta frequência quanto os saltos, e eles não param no primeiro ano de vida, né? Porque a criança vai crescendo. Então Na vão. adolescência tem, né? Os picos. Exato. Tanto que, assim, nossa, aquele menino cresceu de repente, ele espichou, né? Ele passou por um pico com 15 anos de idade, que seja. Exatamente, exatamente. Então, é normal, né, que aconteça, e é um sinal de que a criança está se desenvolvendo bem dentro do esperado, assim como os saltos, né? Então, agora vamos falar dos saltos. Os saltos de desenvolvimento, gente, eles, apesar de que muita gente arrepia os cabelos quando a gente fala de salto de desenvolvimento, eles são um sinal de que o seu filho está se desenvolvendo e de que ele está crescendo e de que está amadurecendo e de que está desenvolvendo novas habilidades, né? Então, sempre que você pensar em saltos de desenvolvimento, pensa. Ai, olha aí, ó, tá ruim a voz de novo? Eu tenho mania de pegar o microfone e pôr ele aqui na boca. Tá horrível a minha voz? Não, não tô achando horrível, Ah, não. então tá Fica bom. melhor quando você afasta um Assim? pouco. Fica melhor assim? Eu acho que sim. Então tá. Bom, gente, se tiver ruim, vocês me avisam. Então, num salto de desenvolvimento, né, o que a gente percebe são mudanças de comportamento muito fortes, que a gente vai falar delas. Mas assim, gente, é um processo muito bonito, né? Porque o que significa o salto? É principalmente o cérebro processando uma nova habilidade, né? Então, é a mente trabalhando para que essa habilidade se manifeste, seja habilidade motora, seja habilidade cognitiva, seja habilidades de relacionamento, de como a criança percebe o mundo à sua volta, né? Então,
é um processo super bonito se a gente não olhar o quanto isso reflete no comportamento ruim em relação ao sono, em relação a outras mudanças que a gente também vai falar, tá? Então, saibam que se a criança está apresentando qualquer salto de desenvolvimento, é um super sinal de que é uma criança saudável, né? De que é uma Tá. criança que está se desenvolvendo de acordo com o esperado, né? Então, assim, existem aproximadamente 10 saltos que ocorrem até por volta de 1 ano e meio de idade. A gente vai falar aqui dos mais significativos. Então, até por volta dos 17 meses, né? São 10, 11 saltos, mais ou menos. Cada um deles representa um marco muito importante na percepção da criança em relação ao mundo, na percepção que ela tem dela própria em relação ao mundo. E aí a gente vai falar dos mais representativos aqui, e depois, se vocês tiverem perguntas dos outros, vocês façam e a gente responde, tá? Quer começar, Jéssica, pelo primeiro, mais representativo? Quer que eu fale? O que você prefere? Pode ir falando, eu vou te complementar. Tá bom. Bom, o primeiro mais representativo é o que ocorre ali por volta dos 4, 5 meses de idade, né? Que para algumas crianças, inclusive, acontece antes, né? Por volta dos 3 meses. Então, uma coisa importante para falar dos saltos, gente, é que bom, muitos de vocês devem conhecer, né, as Semanas Mágicas. É um livro famoso que fala sobre os saltos de desenvolvimento. Foram cientistas holandeses que estudaram sobre os saltos, fazendo observações de muitas famílias que eles observaram ao longo de... isso mesmo. Ao longo de muitos anos. Existe um aplicativo que muitos pais baixam no celular para acompanhar em que semana o filho está em relação a esses saltos de desenvolvimento. Mas o mais importante, gente, que muita gente erra, é que você precisa fazer o cálculo dessas semanas, né, que são as semanas mágicas. Não sei se o aplicativo chama Semanas Mágicas porque a gente segue o livro, mas em inglês é Wonder Weeks, né? Não sei se o aplicativo está em português ou em inglês. Você sabe, Jéssica? Não, também não tenho. Mas eu acho que é português, porque muita gente fala que tem. Tem Eu muita aqui. gente aí perguntando. Gente, o livro é esse aqui, ó, As Semanas Mágicas. Eu não sei se o aplicativo dele tá em português ou em inglês. Mas o aplicativo, muitas mães baixam esse aplicativo no celular para acompanhar em que semana o filho tá. Agora, o que eu dizia é que é muito importante, por quê? Porque as semanas, né, dos saltos de desenvolvimento, elas são previstas de acordo com a data em que o bebê foi fecundado, né? Então, é muito importante que você, por exemplo, se é uma criança prematura, ou que não nasceu de 40 semanas, mas não é prematura, mas nasceu de 37, 38, não necessariamente ele vai chegar naquela semana que o aplicativo ou que o livro diz exatamente desde quando ele nasceu, porque depende da data da fecundação, né? Então é só para vocês não seguirem a ferro e a fogo, porque é importante, mais ou menos nesse período, né? Porque tem pais que seguem a ferro e a fogo. Ele fez a idade e até agora eu não percebi nenhuma mudança, ou, né, eu percebi antes, o que está tendo de errado? Não. É porque é normal. Exato. E outra coisa, né? Tem as variações normais de cada indivíduo, né? Então, Isso, de amadurecimento cerebral, né? exato. Exato. Então, assim, a grande maioria tá por volta dessa época, gente. Mas assim, ai, nossa, meu filho já chegou na semana 19, que existe um pico super forte e não passou por nada. Ufa, graças a Deus. Não, gente, calma, às vezes vai passar ainda, né? Às vezes para ele não vai acontecer na 19, vai acontecer na 21, 22. Cada indivíduo é único, né? Então, esse é só um. O temperamento, né, afeta muito como é que o bebê passa esse salto. Né? Exato. A forma que o bebê ele reage a mudanças de comportamento, tá? Então, bebês mais tranquilos, a gente estava até falando isso antes da live, né, Lu? Bebês mais tranquilos não passam pelo salto e às vezes não tem mesmo muita mudança assim na forma, né, de reagir. Agora, tem outras que você faz uma pequena mudança e o bebê já
fica outro, fica irritado. Então, assim, o temperamento afeta muito, né? Nessa fase também. Exato. Bom, gente, então voltando lá para o salto dos 4 meses, tá? Então, a gente popularmente fala salto dos 4 meses, mas ele pode acontecer por conta dessa variação de quando o feto foi fecundado, ele pode acontecer antes do 4 mês ou depois, né? Então, tem mães que percebem essas grandes mudanças lá pelo 5º, pelo 6º mês, né? Então, assim, o que caracteriza muito esse salto dos 4, 5 meses, né? Então, principalmente a criança, ela entende que as coisas têm meio que ação e reação, né? Então, os eventos passam a ter previsibilidade, né? Então, joga uma bolinha, ela entende que a bolinha vai bater em algum lugar e vai voltar. Alguma coisa foi impulsionada, ela vai ser jogada para frente. Uma pessoa salta no ar, essa pessoa desce. E isso para nós é óbvio, né? Mas para a criança é uma mega descoberta. Oi? Para o bebê, ele não sabe o que, que vai acontecer. Então, nesse momento, ele começa a identificar que a pessoa né, ela se jogou, mas ela vai cair. Né? Então, Exato. vai com organização. Juntamente com isso, né? Então, assim, a gente fala que é um salto que é a descoberta do mundo dos eventos, né? Porque as coisas são feitas de forma consequenciais, né? Mas junto com isso, muitas outras coisas acontecem, por isso que esse salto é muito representativo e tem muitas coisas que nem são ditas no livro das Semanas Mágicas ou no aplicativo das Semanas Mágicas, mas que nós, por trabalharmos com universo infantil, sono, a gente sabe que tem outros fatores que acontecem nesse momento e que muitas vezes as pessoas falam, é por conta do salto, e que não necessariamente é por conta do salto em si, né? Porque o salto em si é só essa questão da criança perceber, por amadurecimento, que a vida é uma sequência de eventos, né? E que os eventos vão sucedendo. Para complementar isso que você falou, por isso que é importante desde, né, que a gente fala, se for possível, desde o nascimento, não seguir uma rotina fixa, mais uma sequência de atividades, porque a criança ela vai aprendendo. Então, ela acordou, ela mamou, ela brincou, ela teve um ritualzinho, ela dormiu. Então, nessa fase, a criança ela vai assimilando melhor esses eventos, justamente porque ela vai passar por esse salto, né, que o livro, né, fala que é o mundo dos eventos, que é justamente isso. Então, ela vai conseguindo organizar, e com isso, se a gente já tem essa questão de uma sequência de atividades com a criança, ela É vai mais entender muito previsível. melhor, né? Exato. Bom, e aí, gente, somando-se ao salto em si, né, existem outras mudanças grandes que acontecem. Então, uma no que diz respeito ao sono da criança, né? Então, do ponto de vista neurológico, o padrão de sono muda, né? Então, entre o 4º e o 6º mês, mais ou menos, o sono da criança passa a ter muito mais fases do que até então, né? Então, antes dessa idade, o sono da criança se dividia entre sono leve e sono pesado, super simples. E a partir desse desenvolvimento neurológico, o sono da criança passa a se dividir em muitas mais fases, né? Então, o sono pesado ganha outras fases, que também são fases leves dentro do sono pesado, e por isso os despertares também ficam mais fáceis de acontecer, porque o sono pesado não é mais só sono pesado, ele é um sono pesado com fases leves dentro dele, e aí a criança pode despertar nessas fases, então essa é uma outra mudança. Outra mudança que acontece é por conta da visão, né? A visão da criança vai amadurecendo, é um processo que vai amadurecendo desde o nascimento e que chega no ápice do desenvolvimento da visão, ali por volta do 4º mês de vida, onde a criança passa a enxergar com muito mais nitidez o mundo à sua volta, né? As coisas ganham muito mais forma, cores, né? Então o mundo passa a ser muito mais interessante também para essa criança. E aí quando você junta, né? Então esse salto onde a criança percebe a sucessão de eventos, o padrão de sono muda, não é mais só sono leve e sono pesado. A criança, a gente fala que é como se fosse uma cortina.
Desperta para o mundo, né? Então, e começa a enxergar tudo com muito mais nitidez, o que gera muito mais curiosidade. Porque a hora que você enxerga tudo com tanta nitidez, você quer descobrir o mundo, né? O que acontece é que a criança não quer dormir, né? Então, durante o dia, as sonecas ficam muito difíceis, porque ela tá muito mais curiosa para perceber tudo, né? Tanto essa questão de sucessão de eventos, quanto tudo que existe ao redor. As sonecas ficando mais difíceis, isso impacta o sono noturno. O sono ainda está se organizando, né? Principalmente a soneca da tarde, que se organiza por volta do quarto, sexto mês, ou seja, ainda não tem aquele padrão que a mãe vê que se repete todo dia, mais ou menos aquele horário. Então, isso Exato. também dificulta, né, a soneca. Exatamente. E com isso, e crianças que têm tudo isso acontecendo um pouco mais para frente, né? Então, assim, crianças que têm todas essas mudanças acontecendo entre o quinto e o sexto mês, que é possível, né? Não necessariamente acontece no quarto mês, como a gente estava falando. Pode juntar tudo isso à fase da ansiedade da separação, que pode começar a acontecer por volta do sexto mês de vida, que é quando a criança passa por outro salto de desenvolvimento, que ela percebe que ela é uma pessoa separada da mãe dela, né? Ela finalmente entende que ela é um indivíduo e as coisas ao redor são coisas separadas do corpinho dela. Isso gera uma angústia enorme na criança de entender que, poxa, se eu não estou anexada à minha mãe e ela vai, a hora que a mãe sai da vista, é como se a mãe tivesse ido para a China, né? Dá uma super angústia, né? Então, isso também tem introdução alimentar, né? Isso, exato, exato. Pode dar, e a mãe pode voltar ao trabalho. Uhum. Oi? Que é uma nova experiência, né, para o bebê. Até então era alimentado só Sensorial. pelo meio. Exatamente. Vai Então, descobrindo assim, também. o que acontece geralmente é que a criança, mesmo os bebês que começam com todas essas mudanças no quarto mês de vida, muitas vezes começam com essas mudanças ali, mas aí juntam com outras mudanças que começam a acontecer com 5 meses e meio, né? Então você começou com um salto no quarto mês, junto com essa mudança no padrão de sono, junto com a visão que amadurece 100%. Depois a mãe pode ser que volte a trabalhar, depois entra a introdução alimentar, depois entra a ansiedade da separação e é um turbilhão para a criança, né? Então, esse período do quarto ao sexto mês é muito difícil para a maioria das famílias, muito difícil. A criança, por conta de todas essas descobertas, principalmente nessas primeiras coisas que eu acabei de falar, muitas vezes não quer nem ficar mamando, né? A gente põe a criança para mamar, ela só fica olhando ao redor. Já falei aqui numa outra live que eu punha essa é uma dica boa, eu punha um pano super estampado no meu ombro, para os meus filhos mamarem, porque daí eles ficavam super curiosos de olhar todos aqueles detalhes do pano estampado. Eu pegava um que tivesse o mais detalhes possível para pôr no meu ombro enquanto eles mamavam, porque daí eles ficavam com a atenção presa no pano e mamavam, porque eles não querem nem mamar, né? Quando eles estão... Não quero, não. Fica olhando tudo que está em volta e não fica ali no peito, né? Ou na mamadeira. Mudança só no sono, né? Você percebe uma mudança no comportamento em geral. Exato. Bom, então assim, gente, fala. Não, eu acho que a maior angústia, né, das famílias é saber, putz, já que tá com tanta mudança, será que eu realmente faço alguma coisa para mudar ou eu mantenho do jeito que tá e espero passar, né? Então, esse é um impasse que a gente vê muito nas famílias, né? Sim. Por isso que a gente sempre recomenda um processo bem gradual, bem no ritmo da família, porque se quiser mudar tudo de uma vez não vai funcionar, Não vai. porque o bebê já tem que estar passando por tantas mudanças. Se você juntar, né, mais uma mudança comportamental pesada no bebê nessa idade, ele não vai responder bem. Então a chance de você ficar estressado, o bebê ficar estressado, é enorme. Exato. É por isso, né? Então, assim, acho que só mais uma coisa que eu queria falar também que acontece nessa fase, antes da gente falar das recomendações para essa fase. A criança começa a ter um desenvolvimento motor muito grande também nessa fase, né? Então é muito comum os pais relatarem que os bebês começam a virar de bruço na madrugada, daí choram porque estão de bruços e não sabem desvirar.
né? E aí as mães falam, ai meu Deus do céu, agora quando que acaba isso? Porque tá dormindo, vira de bruços e aí começa a chorar. Né? Aí aprendeu a virar de bruços, eu não sei o que eu É, faço, ele chora pra caramba. exato. Então, assim, gente, falando um pouco das recomendações, né, Jéssica, nessa idade. Então, a primeira coisa em relação a esse ponto de virar de bruços, a gente até tem um post, né, aqui no perfil sobre se pode dormir de bruços ou não pode. A recomendação internacional dos pediatras é que a criança até 6 meses, pelo menos, não durma de bruços, porque existe o risco da morte súbita do lactente, né? Então a gente tem um post, a gente fala sobre isso. Porém, você sempre tem que observar qual é o desenvolvimento motor do seu filho, o que, que o pediatra dele fala sobre isso, porque às vezes é uma criança que ainda está abaixo de 6 meses, que a recomendação, portanto, deveria ser não deixar a criança dormir de bruços, mas é uma criança super bem desenvolvida, que já tem um tônus muscular super bom para sustentar o pescoço. E aí você vai tomar todos os cuidados que você precisa tomar para minimizar o risco de morte súbita se o seu pediatra autorizar que o seu filho pode dormir de bruços. Mas, gente, cada criança é única. Vocês precisam conversar com o pediatra para saber se o seu filho já tem estrutura de tônus muscular para que ele durma de bruços. E se ele tiver, você vai assegurar que o berço é o lugar mais seguro que existe para não haver risco de sufocamento, porque Livre, né? Sem nada solto. Isso é muito importante. sim, não pode ter travesseiro, não pode ser um colchão mole, não pode ter naninha, não pode ter manta, lençol, paninho, não pode, gente. Então, isso é muito importante porque é perigoso mesmo. E as mortes por morte súbita não são 100%, aliás, não é nem que não é 100%, não é nem 5% explicado. As crianças amanhecem mortas e na autópsia não se consegue explicar o porquê da morte, né? Então é muito sério isso mesmo. O que sim se sabe é que crianças que dormem em cama compartilhada têm risco maior porque os pais não tomam os devidos cuidados e não porque a cama compartilhada aumenta. Pais que consomem álcool, que consomem drogas, que fumam. Traumatizado, né? Que Então, pode assim, tomar no bebê. fazendo cama compartilhada ou não, tem que se tomar cuidado. Agora, se é uma criança que você tomou todos os cuidados, a criança está de bruços e ela começa a chorar porque ela não sabe desvirar, você tem que ir lá e desvirar a criança. E, gente, é um puta saco, né? Porque você vai ficar a noite inteira desvirando a criança muitas vezes, se ela chorar. E tem que desvirar, porque a criança não sabe. E aí, né, Jéssica, a gente também estava conversando disso agora há pouco. A dica é brinque com a criança de desvirar e virar, desvirar e virar 1.797.000 vezes durante o dia, para ela praticar essa habilidade durante o dia, porque o que eles praticam durante o dia, eles replicam à noite, É né? lógico. Né? Coloca um brinquedinho, porque a criança vai querer pegar e ela vira, aí você vai ajudar ela a desvirar, mas assim, é só com a repetição que ela vai aprender. Não queira ensinar isso durante a noite, porque à noite você não vai Não. ensinar nada, Não, e nem né? é para ficar ensinando à noite, né? Exatamente. Então, durante o dia, né, no momento de atividade, é para poder realmente fazer uma academia aí com o bebê, para que ele aprenda. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, essa é a primeira dica em relação a crianças dessa idade que ficam virando de bruços e não sabem desvirar. Muitas vezes também limpar o berço de outros objetos não só minimiza o risco de morte súbita, mas também dá espaço para a criança conseguir praticar, porque quando eles não sabem desvirar, eles precisam ter amplitude, né, para ficar jogando a perna e conseguir virar e desvirar. E às vezes um berço muito apertadinho não dá essa amplitude, a criança fica muito nervosa e precisa de mais ajuda. Então, às vezes aqueles travesseiros de rampa anti-refluxo que quando a criança começa a virar e se mexer muito no berço, a não ser que seja ultra não faz sentido mais esse travesseiro, gente. Eu vejo muita gente usando. Aqui embaixo. A criança escorrega, não faz nenhum sentido, né? Enfim, vejam tudo que vocês podem fazer para ajudar o seu filho a que ele encontre a posição melhor. Agora, outras recomendações. A gente bate muito na tecla, né? Quem segue a gente aqui há mais tempo sabe que a gente bate sempre na tecla de que
o sono noturno é um reflexo do sono diurno, né? Então, se o dia da criança vai bem, as chances de que a noite seja melhor são maiores. O que significa isso? Significa que, e esse ponto aqui vale para qualquer idade, não só para crianças que estejam passando pelo salto dos 4, 5 meses, tá, gente? Se a criança está num salto, você está percebendo que está super difícil fazer a criança dormir da forma convencional nas sonecas, como você sempre fez, gente, rebola, se vira nos 30, faz qualquer coisa para essa criança dormir durante o dia, porque as chances de que ela recuse uma soneca ou que durma menos tempo nas sonecas, porque ela está eufórica, né? Olha quantas mudanças a gente falou aqui que acontece nessa fase dos 4, 5, 6 meses. Então, a chance dela querer dormir, seja porque ela está eufórica, seja porque perdeu janelas de sono, seja porque perdeu sinais de sono, são chances bem menores. Então, você tem que fazer a criança dormir de qualquer jeito, tá, gente? De qualquer jeito. Vale tudo nessa fase. Tudo mesmo, tudo. Né? Então, puta, precisou sair de carro, sai de carro, põe no carrinho, põe no peito, balança, deita com a criança na sua cama, né? Tem muitas crianças nessa fase que, não, mas eu não quero fazer cama compartilhada depois. Tá bom, depois você muda, mas garanta que a criança faça boas sonecas nessa fase da forma que for. A gente fala muito isso no curso, né, Jéssica? Muito. Mas o que eu vejo acontecer é as mães falarem assim: ah, meu bebê ele até dorme bem no meu colo, ou ele dorme bem no sling comigo, mas eu quero mudar a forma que ele dorme. Porém, se a gente identifica todos esses fatores, não é o momento de Não mudar. é o momento, Porque a gente sempre pede para começar com o processo noturno, né? Então, não é porque o bebê está passando por um salto que não é para fazer nada. Não. Durante a noite você vai dissociando o que o bebê tem, né? Então, se ele dorme no peito, dissocia o peito, aí gradualmente dissocia o balanço, até ensinar esse bebê a dormir. Mas, enquanto isso, as sonecas, elas têm que ser, igual a Lu falou, dorme da forma que for, tá? Ah, mas eu quero ensinar durante o dia de qualquer jeito, gente. Tem que ter muita paciência. Em qualquer faixa etária. Ah, ensinou à noite, viu que o bebê ainda tá com resistência durante o dia, mas ele dorme bem no seu colo? Mantenha assim por um tempo até o bebê dar uma acalmada e depois vocês reeducam as sonecas. Inclusive, uma outra coisa que a gente também estava conversando antes da live, né, Jéssica, que acho que é uma coisa muito boa. Então, assim, muito provavelmente tem muita gente que fez o nosso curso aqui e a gente fala muito no curso de primeiro ajustar o dia para depois evoluir para a noite, né? E de que forma a gente fala isso no curso? Para que vocês ajustem sonecas, retirem associações noturnas que estejam prejudicando a continuidade do sono noturno, depois ensina essa criança a dormir à noite e depois vai para a educação de soneca se quiser. Dentro dessas fases de saltos de desenvolvimento, pode ser um desafio enorme você ajustar o sono diurno porque você não está conseguindo. Então, assim, você vai tentar fazer a criança dormir da forma que for, né? Então, a gente, inclusive, no curso nem fala dessa questão de ensinar, manter sonecas bem feitas só na questão de saltos. A gente fala isso no curso de garantir sonecas bem feitas em qualquer momento de idade da criança para que você consiga evoluir na fase noturna. Se você está falando de um salto de desenvolvimento, é ainda mais importante que você, gente, inova, tá? Então, assim, descobre o jeito que seu filho vai dormir nas sonecas e garanta essas sonecas para você conseguir evoluir no processo noturno. Não consigo. Então, assim, tava falando pra Jéssica também, né? Putz, tem crianças que estão passando pelo salto, dormem 30 minutos e acordam e parecem que estão super bem, né? Por quê? Porque ficam tão eufóricas para praticar tudo que estão aprendendo por conta do salto que os 30 minutos que dormiram, nossa, estão renovadas. Se você percebeu que seu filho está ótimo, você tentou fazer ele dormir de novo, como a gente sempre indica para prolongar sonecas e etc., não funciona, você vai continuar prestando atenção nos sinais, talvez você encurte a próxima janela de sono, etc. Mas se a criança está bem, né? Você fala, putz, tá bem, vamos lá, vamos continuar. Se você perceber que ele dorme pouco durante o dia, você está seguindo tudo que a gente recomenda. Segue sinais de sono, encurta a próxima janela se a soneca anterior não foi boa, antecipa o horário do sono noturno. E a criança está bem, você pode
seguir em frente com o processo noturno, tá? Então, não é porque a criança está passando por um salto que você tem que ficar agarrada naquela primeira fase de ajustar a soneca eternamente, porque os saltos Senão a pessoa não vai não evoluir. evolui, né? E assim, a gente também estava conversando antes da live que tanto eu quanto a Jéssica, em consultorias personalizadas, a gente tem muitos casos de crianças que estavam passando pelos saltos e que a gente conseguiu resultados noturnos maravilhosos. Por quê? Porque a criança estava dando sinais de que a relutância dela em dormir era nas sonecas, mas ela estava bem. Ela estava bem, né? Então, o processo à noite a gente foi sempre seguindo os sinais da criança. Se ela está mostrando que ela consegue evoluir à noite, a gente vai indo, a gente vai prosseguindo com o processo noturno para melhorar o sono noturno, apesar dos saltos. E aí, se a sua intenção for também reeducar as sonecas e ensinar a criança a dormir durante o dia da mesma forma que depois você já vai ter ensinado à noite, aí sim, talvez seja o momento de esperar passar o salto para você falar, bom, se o desafio está sendo as sonecas, eu vou investir na noite. E aí, quando passar esse salto, eu trago todo esse aprendizado que eu ensinei para o meu filho, para minha filha à noite, para durante o dia, uma vez que o salto passe. A duração dos saltos mais importantes, né? Então, esses saltos, o dos 4, 5 meses e o dos 8, 9 meses, que a gente vai falar daqui a pouco, eles têm duração mais longa, tá? Então, é por volta de 4 a 6 semanas, tá bom? E uma outra informação... Ô, Jéssica, eu falo muito, né, gente? Você me corta, tá bom? Pode falar. Eu tô com uma. Hoje minha voz tá horrorosa, porque eu tô com uma tosse. Eu vou Então, falando. lembrando, voz. Uma informação importante, gente, que assim, também vale para qualquer idade de saltos, cuidado para que vocês não fiquem achando que ainda não passou o salto e, na verdade, o que acontece é que talvez já tenha passado, mas vocês ainda não identificaram que já passou porque novos hábitos se instalaram durante o período do salto e aí a criança mudou completamente porque ela adquiriu novos hábitos, e eu já vou falar um pouquinho disso, e aí você fala, nossa, esse salto não passa nunca. E, na verdade, já passou, mas a criança adquiriu novos hábitos, né? Então, são novos hábitos que você acha que é por causa do salto e os pais se enganam muito em relação a isso. Tanto que quando a mãe fala assim, ah, meu bebê tá em pleno salto, eu primeiro fico assim, será que é salto? Porque a mãe vê, né, que no primeiro ano tem tantos saltos, né? Então, sei lá, 8 saltos, né? A gente pegar o todo aqui, mais ou menos. Aí sai de um salto e entra no outro. Aí a mãe fala assim: ah, mas ele saiu de um. Será que realmente era salto? Ou esse bebê sempre teve um problema comportamental que foi alimentado mais ainda durante o salto e você não está sabendo identificar o que realmente está acontecendo? Eu sempre desconfio. Primeiro eu quero entender como que esse bebê dormia antes, como que ele está dormindo agora. Ah, não, meu bebê sempre dormiu bem. Do nada ele mudou de comportamento, aí eu não sabia o que fazer, aí eu comecei a implementar novos hábitos com ele. Ok, é sinal que ele realmente passou por um salto e você não sabia a forma que te conduzir. Agora não, ai, meu filho nunca dormiu bem e é por causa do salto. Bem provável que não seja o salto, né? Exato. E aprendeu sempre a dormir com alguma associação que ele É. dependa. Então, assim, gente, se você seja uma criança que dormia bem ou uma criança que nunca dormiu bem, independentemente do salto, você já consegue começar a ajustar muita coisa na rotina dessa criança, nos hábitos dela, para não alimentar que piore cada vez mais. Se é uma criança que você fala, não, eu tenho certeza que está no meio do salto, você tenta não incutir na criança hábitos que depois você não queira manter. Então, por exemplo, uma criança de 4 meses que sempre dormiu bem e que, sei lá, dormia no colo, mas o máximo de associação que ela tinha era o colo e isso não atrapalhava o sono noturno dela. Aí entra no salto, os pais percebem que a criança está acordada, está com dificuldade de dormir, vão lá, pegam no colo, daí a mãe fala, não, é fome. Aí começa a dar o peito, aí começa a dar mamadeira. Aí a criança começa a desenvolver, leva para a cama dos pais. Aí a criança começa a desenvolver a necessidade de precisar dessa ajuda para voltar a dormir. Né? Então, assim, é muito importante que vocês
entendam que durante o salto, a criança vai resistir, salto de qualquer faixa etária, a criança vai resistir para dormir durante o dia. Vai resistir, né? Porque é tudo muito novidade. Então, você faz ela dormir durante o dia da forma que for. Em relação ao sono noturno, se você tiver garantido sonecas bem feitas durante o dia, se o seu filho, ou você está no meio do processo de melhorar o sono noturno dele, retirando associações, por exemplo, e aí ele entra num salto, você vai ter que bancar, gente. Banca esses despertares sem você regredir para você colocar novas associações que você estava tirando. Ou então, não, eu nem sei do que vocês estão falando, não sei nem que associações são essas, mas meu filho sempre dormiu a noite inteira, sei lá, no colo, no peito. Tá bom, então quando seu filho começar a despertar na madrugada, porque ele pode ser que esteja num salto, avalia se você quer começar a dar o peito, se você quer começar a dar mamadeira, se você quer levar ele para sua cama, se você quer manter esse hábito depois. Porque o que você começar a fazer depois de pouquíssimos dias, a criança vai querer manter aquilo depois, tá? Bastam pouquíssimos dias, gente, tipo 3, para a criança depois relutar em você retirar esse hábito dela. E aí, a gente fala, né? Eu falo, né? A Jéssica é mais educada aqui, mas eu falo, o salto passa, a merda fica, gente. Fica. Então, cuidado com o que vocês vão colocar de hábito durante o salto, que depois vocês não queiram manter, né? Porque é muito difícil depois. E muitas vezes também, a criança começa a acordar durante o salto e ela só tá acordada. E os pais têm que ir lá e falam, não, peraí, tá muito tempo acordada, porque é típico dos saltos a criança ficar 1h30, 1 hora, 2 horas acordada no berço. Se é uma criança que dormiu bem durante o dia e que tá despertando à noite por causa do salto, porque tá eufórica, porque, gente, o cérebro não para. A gente tá dormindo, mas o cérebro não para. Ele tá processando tudo que a gente aprendeu durante o dia. E aí o cérebro da criança tá a 1000 durante o sono. Então é normal que de repente ela acorde por conta desse funcionamento tão rápido do cérebro e fique lá e conversa e mexe no pé. Tem criança que tá querendo começar a aprender a engatinhar mais perto do salto dos 8 meses, fica de 4 na cama. Tem criança que fica em pé, mas ela não tá chorando, ela só tá acordada. E aí os pais ficam super incomodados com isso e vão lá. E aí querem pegar no colo para fazer voltar a dormir, acham que tá incomodada, que tá doente, que tá com dor, que tá com fome. E ela só estava acordada, né? Não precisava de nada, deixa ela, Exatamente. né? Esse é um dos principais problemas que eu vejo. A mãe fala, ele acordou, eu tive que ir lá fazer ele dormir de novo. Por quê? Ele estava Que chorando? poder, Sempre que poder não, você tem, né? Eu tive cada que coisa ir lá. de forma independente. Agora, se o bebê estiver chorando, ok, ele está pedindo, o choro é um chamado de ajuda. Agora, o bebê está bem, não precisa. A Lu até fala muito, né, sobre a questão da babá eletrônica, que as mães ficam muito reféns. O bebê começa a dormir bem, mas os pais não dormem, né, principalmente a mãe, porque fica ali ligada o tempo todo, qualquer barulhinho vai olhar e não consegue. E os bebês, eles são muito agitados, né? Passa pelo ciclo do sono, tem o breve despertar, ele pode lembrar daquilo que ele praticou durante o dia e vai querer fazer à noite. Só que tem que tomar muito cuidado com o que vocês fazem. Eu, assim, a Luciana também, né, já deve ter passado isso com os filhos dela. Eu lembro direitinho quando o Luca começou a andar. Ele, na hora de colocar ele pro berço, ele queria apontar pro chão e querer ficar andando. Eu deixava ele no quarto, fechado, no escuro, e deixava ele andar um pouquinho. Aí depois eu falava, não, é hora de dormir, põe no berço. Aí ele ficava andando no berço, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Ele tava bem, eu até saía do quarto, deixava ele lá. Aí, se ele chorava um pouquinho, eu ia lá, deitava ele, falava que tava tudo. E ele já sabe dormir sozinho, né? Então, É. assim, nossa, ele não quer dormir, então eu tenho que pegar ele no colo e fazer ele dormir. Não, sabe, não justifica essa mudança de Não, comportamento. é isso, né? Então, assim, gente, o que a gente vê na prática, principalmente em relação aos saltos, é que os pais alimentam os novos hábitos que se instalam nessa idade, né, nessas fases. Seja o salto dos 4, 5 meses, seja o salto dos 7 aos 9 meses. Os pais são os responsáveis por fazer a criança adquirir novos hábitos nessas fases e depois vocês têm que tirar, né? Porque quem pôs aquilo depois tem que tirar, não a criança, né? E aí, o que quer que vocês tenham ajudado a criança a assimilar de hábitos ruins,
existe toda uma forma de depois gradualmente se tirar todos esses hábitos, né? Que daí não é o objetivo da live hoje, mas que a gente sempre recomenda que seja um processo gradual, que seja um processo em etapas, né? A gente estava até comentando agora, né, antes da live também, que a gente está com consultorias personalizadas e que é tão bonito ver o processo quando ele é gradual, né? Que a criança, naturalmente, na hora que você vai conduzindo um processo gradual de retirar todas essas associações, ela começa a aprender a dormir sozinha, aprender a dormir melhor, né? Porque você tá dando a chance dela voltar a fazer o que o corpo sabe fazer, sem que você tenha a obrigação de fazer ela dormir, mas porque foi feito de forma gradual, né? Mostrando para ela como que é feito, né? Bom, então, fala. Né? Não, eu acho assim, sempre ter a empatia com o bebê. Então, assim, no nosso tempo, a mãe fala muito, eu vejo muita mensagem assim, né, que das mães, eu quero resolver rápido o problema de sono. Não é rápido, assim, né? Toda mudança exige esforço, exige entendimento, paciência. Eu quero passar rápido numa prova de um concurso. Beleza, eu quero, mas assim, quanto tempo eu vou levar para poder assimilar todo o conteúdo, estudar, revisar? Então, ensinar o bebê a dormir também é um aprendizado tanto para a família quanto para o bebê. Você está pronto, mas o bebê já está pronto para aquilo, né? Ele vai responder exatamente do jeito que você quer? Não é assim, né? Alguns bebês, a gente estava até falando, né, Lu, que alguns bebês surpreendem a gente mesmo, que a gente acha que vai ser um processo longo e o bebê, na primeira noite, já tem uma resposta super positiva. Tem alguns casos que a gente acha que o bebê tá super... Nossa, esse bebê tá super bem para poder aprender, só que a mãe não tá ainda segura. Então, assim, são tantos elementos que a gente tem que ponderar tudo para ver quando chega, né, nessa etapa que você falou, né, Lu, assim, o processo vai gradual, vai natural, é porque está tudo muito em harmonia, né? E é isso que a gente tenta passar o tempo todo para vocês, assim. O nosso curso, ele tem tantos detalhes justamente por isso, porque a gente não quer que vocês pegam uma dica aqui e falem, essa dica aqui é para mim, o resto eu ignoro tudo. Não, não é isso. A gente quer que vocês peguem um todo, porque esse todo que vai garantir que o processo flua, tá? E que seja gradual, né? Porque, gente, essa coisa de ser gradual, a criança, ela vai assimilando tantas mudanças de pouquinho em pouquinho, que na hora que você vê, você fala, nossa, demorou? Demorou. Mas a criança aprendeu, né? Ela não foi forçada a aprender, ela foi aprendendo aos poucos, você foi conduzindo o processo devagarinho. E a beleza das mudanças é isso, que o corpo, que o cérebro assimile aquilo, né? E não que seja imposto de uma hora para outra, porque é que nem, né, emagrecer tudo de uma vez, volta tudo de uma vez, né? É a mesma coisa, né? O mesmo princípio. Bom, quer falar um pouco dos... Eu tô travando? Tá travando um pouco. Me fala se travar de novo, tá bom? Você quer falar um pouco do salto dos 8 meses? Acho que vale a pena. Peraí, mas tá travando um pouco o seu vídeo. Peraí, vou tirar o Wi-Fi. Voltou. Vocês estão me vendo? Oi, voltou? Oi, voltou. Acho que é o Vamos seu. ver se agora não trava. Não, acho que não. A sua voz tá meio lenta, sabe? A sua também tá. Que engraçado. Vai. Fala você um pouco do salto dos 8, que eu já falei muito. Bom, gente, se eu tossir no meio, vocês me desculpem, porque hoje minha voz não tá legal. Bom, basicamente, né, esse salto dos 8 meses é a continuação do que a Luciana estava falando ali, da angústia da separação, né, que começa ao 6º mês, mas a gente vê que isso ocorre até um pouco mais tarde, sendo que a média fica em torno do 8º, 9º mês de vida, né, que o bebê tem uma dificuldade muito grande para poder separar da mãe. Então ele acha que a mãe saiu, mas ela não volta. Então ele ainda não tem esse salto, ainda vai vir, né? Que o bebê vai conseguir assimilar que a pessoa sai, mas ela volta. Por enquanto, o cérebro não é capaz ainda de ter essa maturidade para entender que a pessoa sai, mas ela vai voltar. Principalmente a mãe, que é o porto seguro, né? E também nessa fase o bebê começa a controlar melhor os membros. Então o bebê que estava bem ali paradinho começa
Alguns já estão engatinhando, outros não, mas assim, já estão naquela fase de entender que o corpo dele consegue se locomover. Então, o bebê que estava ali paradinho, ele consegue entender que é um objeto que ele consegue ele mesmo pegar, né? Claro que cada um no seu ritmo. Uns já estão rastejando, outros são mais preguiçosos um pouquinho, aí choram, aí é uma entrega. Então, assim, isso depende de cada criança. Alguns são mais ousados, né? Mais espertos com relação a isso. Mas, assim, a gente percebe que o bebê, ele muda a percepção dele no mundo porque ele consegue se locomover. Então, esse aprendizado para o bebê, ele é muito significativo, tá? E quando esse bebê está no momento de dormir, é importante reduzir essa energia dele, né? Assim, o bebê está ali todo agitado, querendo engatinhar, né? Aprender essa habilidade dele. Se você deixa, você vai colocar ele no berço, você vai querer o quê? Ficar engatinhando sem parar ali, tá? Então é importante ficar com ele um pouquinho no colo, uns 15, 20 minutos, para que ele reduza a energia e consiga ir pro berço mais tranquilo. Durante a noite, aí sim, né? O bebê acordou, é aquilo que a gente estava falando. Não precisa de ficar o tempo todo indo ali ele acordou, deixa eu ajeitar ele no berço, porque ele mudou de posição. Porque nessa fase, é muito normal o bebê dormir com a cabeça para cá e se chegar no berço, o bebê tá virado com a cabeça do outro lado, né, Lu? É bem típico. Não precisa de ficar arrumando o bebê o tempo todo, né? Ele estava de um jeito, agora está de outro. Não. Porque é bem provável que ele passou por um breve despertar, mudou de posição, né? E ficou ali. Tudo bem, entendeu? O bebê tá achando um jeito que ele consegue voltar a dormir sozinho. Aqui Eu acho no. que tem até essa questão do que você estava falando, né? Dele ficar cada hora numa posição. Os pais às vezes perguntam, por que que se mexe tanto? Né? Então, assim, gente, imagina, a atividade cerebral de uma criança durante a noite é infinitamente maior do que a nossa, né? Então é normal que o sono deles seja mais agitado. Além disso, os ciclos são mais curtos do que o ciclo dos adultos, né? Então, eles fazem a passagem de ciclo de sono muito mais vezes durante a noite do que o nosso. Então, eles passam pelos breves despertares mais vezes do que a gente. E nós também, quando a gente passa por um breve despertar, a gente se ajeita na cama. Então, essas mudanças deles de lado também tem a ver com essas mudanças de posição no berço, na cama, quando eles acordam. Agora, uma coisa muito importante que você falou, Jéssica, que foi essa questão de que esses bebês já estão engatinhando, alguns já estão ficando em pé e andando com apoio, né? Porque esse salto pode acontecer entre o 7º e o 10º mês, né? Varia muito de criança para criança. E o que a gente vê muito na prática, os pais deixam as crianças no chão até o último minuto de dormir, né? E aí não acontece essa desaceleração que a Jéssica estava falando, que é tão importante para que a criança durma com mais rapidez na hora que ela vá para a cama, porque você tem que desacelerar a criança para ela poder se render ao sono mais rapidamente, não perder janela de sono, não acabar adormecendo muito mais tarde do que ela deveria. Para vocês também poderem simular a noite dentro de casa, quando chega ao final do dia. Né? E essa questão de dormir, de desacelerar por conta da criança ficar no chão o tempo inteiro, vale tanto para sonecas quanto para o sono noturno, mas principalmente no sono noturno, que se você deixa a criança muito tempo no chão, ela não vai chegar à noite com aquele ritmo mais tranquilinha, mais calminha que ela deveria chegar para entrar no sono noturno de forma mais embalada, de forma mais tranquila, ajudando o corpo a entender que a melatonina está sendo produzida, que é o hormônio do sono, para receber essa melatonina de forma mais aberta, porque você reduziu os estímulos. Então, muito cuidado com criança que só fica no chão engatinhando e andando, que a gente tem que deixar no chão, é super importante para o desenvolvimento, mas a gente também tem que tirar do chão e manter no colo e reduzir os estímulos com antecipação para que você faça com que essa criança, na hora de dormir, seja nas sonecas ou no sono noturno, esteja desacelerada e você não perca o momento certo de colocar essas crianças para dormir, né? Isso é muito importante nessa faixa etária. É o equilíbrio. É o equilíbrio. Porque a gente tem dois problemas aí. O problema da primeira situação. O bebê ele não gasta energia nenhuma, então na hora de dormir ele não gastou energia
e ele não vai conseguir descansar bem, né? Porque a gente precisa gastar energia durante o dia, nos momentos de alerta. E o outro problema é o bebê que só gasta muita energia e na hora que vai dormir vai estar super estimulado. Entende como que é importante o equilíbrio? É. Acordou de uma soneca boa, é momento de fazer atividade, tá? Nessa idade eu gosto de recomendar muito natação, se for possível. É uma atividade que eles gostam muito, ajuda muito no gasto de energético, né? E estimula demais eles. É. E aí, uma outra coisa também que eu vejo muitos pais ficarem muito indecisos na cidade, porque justamente, gente, quando acontecem os saltos de desenvolvimento, a gente vê que as janelas de sono aumentam um pouquinho, né, Jéssica? É, sempre que acontece um salto de desenvolvimento, acontece essa mudança de novas habilidades, um desenvolvimento mental muito grande, principalmente, e com isso a criança dá um salto no desenvolvimento, por isso que chama salto de desenvolvimento, e ela aguenta ficar cada vez períodos um pouquinho mais longos acordada, né? E aí, quando ela passa por um salto de desenvolvimento, normalmente ela aumenta um pouquinho essa janela de sono dela, e por volta desses 8, 10 meses, a criança deixa de fazer a terceira soneca no final do dia, né? E, e aí os pais, muitas vezes, quando a criança deixa de fazer essa terceira soneca, acabam errando e não trazendo o sono noturno para mais cedo, né, Jéssica? Que isso também atrapalha, porque a criança acaba ficando super estimulada, que é exatamente o que você estava falando, porque os pais não entendem que tem que fazer esse ajuste na rotina, né? Por conta da terceira soneca ter sido abandonada. E aí, apesar de que as janelas aumentam um pouquinho, elas não deveriam estar tão aumentadas e viram bololô, né? Porque daí a criança começa também a despertar à noite porque perdeu janela, por causa do salto, porque os pais muitas vezes começaram com hábitos ruins desde o salto dos 4, 5 meses de idade vão carregando. E Uhum. aí, dormindo um período a menos na soneca, impacta demais nesse momento no sono noturno, né? Eu até lembrei agora, você falando, do que aconteceu comigo. Essa terceira soneca, quando o bebê começa a parar de fazer, realmente é muito complicado, principalmente a mãe que fala, nossa, eu entro pro quarto, ele já chora, não quer dormir de jeito nenhum. E é óbvio, né, que a gente também passa por isso. O Luca também não queria dormir. E ele ia para natação. Aos 6 meses eu coloquei ele na natação, depois na soneca da tarde. E um dia passeando, e tinha uma praça perto da escola de natação. Então um dia eu saí com ele e eu dei mais voltas com ele ali na praça. Assim, não foi com a intenção de fazer ele dormir, não. Mas deixei ele lá. Aí eu observei que ele estava quase dormindo. Falei, não, vou fazer mais esse passeio aqui com ele. Aí eu fiz um passeio mais longo, ele dormiu. Então, em casa ele não dormia de jeito nenhum. Ele já estava com 8 meses por aí. Aí, todos os dias que tinha natação, eu fazia esse passeio com ele, ele fazia o cochilo dele de meia hora e, assim, aguentava super bem a noite. O dia que ele não fazia mesmo, aí eu adiantava o sono dele noturno, mas pelo fato dele ter ido para a piscina, que já fica mais cansadinho, gastou energia, aquele passeio com o embalo propiciou a soneca. Então, é aquilo, Sim. né? A gente vai inventando e descobrindo a forma que a gente gosta. Exatamente, exatamente. Tem gente aqui, deixa eu só ver uma coisa, tem gente aqui falando que tem medo do colo virar associação, que o filho só dorme balançando na rede. Não sei se elas estão falando do sono noturno ou do sono diurno. Não sei se também chegaram agora, mas a gente falou bastante, gente, de que. Não sei também se são pessoas que fizeram o nosso curso ou não, mas a gente falou bastante de vocês garantirem o sono diurno da forma como for, se a criança estiver passando por um salto, mas também ter esse discernimento de perceber se já passou o salto e você simplesmente agora está lidando com hábitos ruins que se instalaram. Gente, essa para mim é a mensagem mais importante quando eu falo de salto de desenvolvimento, porque os pais ficam muito na dúvida que o salto é eterno, né? Então, Sim. saber que vocês podem melhorar muita coisa durante o salto.
e saber identificar em que momento esse salto já passou para vocês começarem a fazer todo um processo de retirada de hábitos, de melhorias de educação de sono noturno, mesmo coisas que vocês não queiram fazer em termos de reeducação de sono, mas vocês queiram ajustar a rotina, dá para fazer também durante o salto. É mais difícil? Tem um diário, né? Que você anota o comportamento do bebê. Exato, exatamente. Porque aí você volta uns dias atrás, você fala, nossa, teve alguma. Né, coloca umas perguntas básicas, sonecas. Teve alguma alteração de comportamento? Vai preenchendo aquilo. Aí você vai perceber o que mudou ao longo do tempo. Porque é muito fácil a gente passar